eu sou a Ana e esse é meu canal. Sejam muito bem-vindos a mais um Study Vlog. Rotina de uma vestibulanda de medicina nas férias. Esse study vlog vai ser um pouquinho diferente dos outros que vocês estão acostumados aqui no canal, porque eu não vou estudar nada relacionado ao vestibular. Eu ainda tô de férias, tô aproveitando bastante para descansar e desafogar um pouco de todos esses conteúdos de matemática, física, nada disso, mas eu aproveitei esse vídeo também para organizar os assuntos que eu quero começar a estudar na semana que vem. Então eu vou aproveitar essa minha última semaninha de férias, mas eu estou estudando conteúdos relacionados a marketing, afinal de contas eu trabalho com isso, então eu preciso estar sempre me atualizando e conhecendo estratégias novas para aplicar por aqui. E assim, por mais que eu esteja de férias, eu continuo mantendo uma rotina fixa no meu dia a dia para não desregular totalmente, sabe? As férias são sim um momento para descansar, para maratonar série, para ficar um dia inteiro sem fazer nada, mas eu acho importante equilibrar esses momentos. Até porque se você fizer das suas férias um período que você sai totalmente da sua rotina, você desregula absolutamente tudo, você vai sair dela mais cansado do que você estava antes de entrar de férias. E é por isso que eu digo que as férias são um momento perfeito para você continuar mantendo ou criar uma produtividade no seu dia a dia. E com isso eu não quero dizer continuar estudando e continuar seguindo absolutamente tudo que você fazia quando não estava de férias, mas equilibrar os momentos e ter noção do que te faz bem e do que não te faz. Então não é só porque você está de férias que você vai começar a dormir todos os dias de madrugada, se você sabe que isso vai te afetar. Então esse é o momento para você alinhar todas essas questões, acrescentar hábitos que você quer na sua rotina, estudar coisas que você tem dificuldade para voltar e ficar mais tranquilo. Então não é só um período de, nossa, eu tô livre para fazer tudo e qualquer coisa que possa me prejudicar. Não, eu acho que a gente tem que ser muito consciente em relação a isso, porque as férias são ótimas, mas em um momento elas acabam, né? E aí para voltar para a rotina pode ser muito sofrido. Então, é bom alinhar todas essas questões e é por isso que eu continuo mantendo uma certa produtividade, mas com descanso. Então, eu gosto de acordar cedo todos os dias, então eu regulei o meu sono para acordar todos os dias 5, 6 horas da manhã. Eu tenho um momento específico do meu dia para estudar, mas como eu falei, não estou estudando nada por enquanto relacionado ao vestibular, são outros assuntos, principalmente de marketing. Então eu pego esse meu momentinho, eu estudo sobre isso, e eu faço tudo aquilo que eu não conseguia fazer no dia a dia. Eu voltei com o meu hábito da leitura, que era uma coisa que eu tava sentindo muita falta, mas na correria do vestibular não tinha nem condições de pegar livros para ler, eu não conseguia. Também tô mantendo frequência na academia, que é uma coisa que me faz muito bem. Eu me sinto muito mais alegre, mais animada, mais disposta, mais tudo para ir para academia e treinar todos os dias. Eu volto com muito ânimo, muita disposição para fazer minhas coisas e isso me ajuda bastante. É um hábito que eu quero levar quando eu voltar para minha rotina normal, né? Então, por mais que agora eu vá em um horário e quando eu voltar a estudar pro vestibular, eu vá pra academia em outro horário, pelo menos eu vou estar seguindo isso, né? Eu acho que esse é o importante, equilibrar essas pequenas coisas que fazem a diferença. A alimentação também é uma coisa muito importante, então não é só porque você tá de férias que você pode sair comendo tudo. Eu comecei a fazer acompanhamento com uma nutricionista e eu entendi o porquê eu vivia sempre desanimada e doente. A minha alimentação era péssima. Eu tenho um paladar muito infantil, então eu vivia à base de doces e isso me fazia muito mal. E por mais que eu sabia, eu não conseguia perceber, entende? E agora que eu tenho me alimentado certinho, entendendo o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo evitar, eu consigo ter mais disposição para fazer as coisas, eu me sinto mais feliz, enfim. É sobre criar uma vida saudável e uma vida que seja produtiva, não só no dia a dia, mas para que você se sinta mais feliz consigo mesmo e com as coisas que você tem feito no seu dia a dia.
pequeno comentário aqui. Eu sempre recebi muitas perguntas sobre o que eu achava do caderno inteligente, mas eu nunca tive propriedade para falar sobre porque eu nunca tinha tido um. E agora que eu comecei a usar, eu estou amando. A qualidade do caderno é ótima, as folhas são muito boas, a disponibilidade de mexer e tirar o disco e os tipos de folha que vem nele também, que não é só apautado, tem de vários estilos, são maravilhosas. Eu amei, estou gostando muito de usar, então fica aí a minha opinião. Estou adorando o caderno inteligente. E voltando ao assunto sobre produtividade nas férias, além dessas coisas que eu falei, sobre criar uma nova rotina, inserir hábitos que você quer para sua rotina. Também seria legal se você inserisse outras coisas como regular os momentos para mexer nas redes sociais, principalmente no finalzinho das suas férias. Eu sei que quando a gente tá de férias, o nosso ritmo de ficar no Instagram, no Twitter e afins acaba aumentando muito, mas para voltar para sua rotina do dia a dia, é legal que você estabeleça momentos para não sentir tanta falta, sabe? E diminuindo o uso. Além disso, uma coisa que eu já até comentei nesse vídeo, que eu tenho falado bastante lá no meu Instagram, é organizar o seu quarto, separar um dia das suas férias para você arrumar tudo, tirar roupa para doar, livro, tudo que você não usa mais, você aproveita esse momento para tirar essas coisas, deixar tudo arrumadinho para quando voltar você se sentir renovada, sabe? Eu acho que essas pequenas coisas, quando são feitas, principalmente no finalzinho das férias, te ajudam muito a voltar mais motivado para as aulas, a se sentir mais disposto para fazer as outras coisas e juntando tudo que eu já tinha falado antes, né? Principalmente dos hábitos mais saudáveis de alimentação, boas noites de sono, fazer exercícios regularmente, todas essas coisas que são importantes não só nas férias, mas também no seu dia a dia normalmente. Mas aproveita para inserir isso agora nas férias e eu tenho certeza que vai fazer algo muito grande na sua vida. Por mais clichê que possa parecer tudo isso que eu falei, acaba fazendo muito sentido, porque o básico bem feito te traz resultados que você não consegue sem fazer o básico, sabe? Então, aproveita para planejar o que você quer fazer nessas últimas semanas de férias. E colocando isso na sua rotina para que você consiga ser a sua melhor versão em 2023, sabe? E com a organização você consegue ir muito longe, acredito no que eu tô te falando e vai dar tudo certo. Aproveitei para fazer meu lanchinho da tarde, seguindo o que eu tenho falado para vocês de uma alimentação saudável. Eu fiz um mingauzinho de aveia com chia e kiwi e nossa, melhor coisa do mundo. Agora, seguindo o rumo de falar sobre assuntos relacionados a vestibular, eu já apresentei para vocês o Manual do Vestibulando, que é o meu e-book, que tem dicas excelentes para você se organizar no seu ano de vestibular. E também tem um cronograma com todos os assuntos que mais caem nos vestibulares. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu aproveitei esse momento para organizar os meus estudos, que eu vou começar semana que vem, usando o meu Studies Planner, que é o planner desenvolvido especificamente para os estudantes, independente da fase que você esteja. Ele tem ferramentas muito úteis para que você consiga organizar todos os seus estudos de forma prática e eficiente, né? Afinal de contas, manter a organização e o planejamento é fundamental para que você consiga se desenvolver nos estudos, conseguir absorver mais os conteúdos. E assim, estudar não é apenas sentar na cadeira, pegar um livro, ler e fazer exercício. Existe muita coisa por trás disso para que você consiga fazer essas coisas que eu falei de forma eficiente. Precisa ter todo um planejamento por trás, toda uma organização, toda uma rotina saudável para que você consiga alinhar todos esses aspectos da sua vida de forma prática e consistente. E é por isso que o Manual do Vestibulando e o Studies Planner foi desenvolvido, tudo feito por uma estudante para outros estudantes, e eu tenho certeza que esses dois materiais podem fazer diferença nos seus estudos. Eu coloquei tudo que eu sentia falta
estudando para o vestibular e o link tá na bio. No meu Instagram tem um pouco mais de informações sobre eles. E para acrescentar aqui, essas duas ferramentas, elas foram criadas pensando em tudo aquilo que nós estudantes sentimos falta nesse período da vida que acaba sendo muito conturbado. Eu sei que a informação ela não é muito democratizada, não é todo mundo que tem acesso, que consegue entender de uma forma prática. Então, principalmente o Manual do Vestibulando, ele vai falar bastante sobre isso, sobre dicas de estudos, métodos para serem utilizados, como começar, como se organizar, quais conteúdos devem ser estudados, de qual forma. E um complemento muito interessante é o Studies Planner, que tem muitas ferramentas para você se organizar, desde controle de simulados até controle de redação, páginas para você planejar os conteúdos que você quer estudar semanalmente. E assim, isso vai fazer toda a diferença no seu estudo de 2023, porque ele vai contemplar tudo que você precisa para fazer de 2023 o seu ano de estudos, para se tornar mais disciplinado, mais constante, mais produtivo. E eu tenho certeza que com essas ferramentas e juntando a sua persistência e o seu foco no seu objetivo, você vai conseguir fazer com que os seus estudos se desenvolvam e vai conseguir mudar a sua vida em relação aos estudos e no dia a dia. Afinal de contas, é aquilo que eu comentei antes: estudar não é apenas sentar e abrir um livro, existe todo um processo por trás e esse processo ele precisa estar muito bem alinhado com o seu objetivo e com o seu bem-estar, para que você consiga seguir tudo com tranquilidade e praticidade. E como eu falei, o Manual do Vestibulando, ele tem um cronograma dos assuntos que mais caem nos vestibulares, e eu já aproveitei para organizar os meus estudos baseados nisso, utilizando o Planner também. E ai, que orgulho, gente! Esse material, ele tá muito bom. Tem tudo que você precisa saber para fazer vestibular e para te ajudar a ter uma performance melhor nos seus estudos. Então, não deixem de conferir o link que tá na bio, eu também vou fixar nos comentários. E como eu falei, lá no meu Instagram tem muito mais sobre isso, tem várias informações. E se você não me segue, aproveita para seguir por lá, @AnaLimeStudies. Ai, gente, fala sério, se tem uma coisa que eu sou apaixonada é observar o céu no finalzinho da tarde. E eu aproveitei esse momento super lindo do dia para terminar de organizar os meus materiais. Já tinha estudado, já organizei os conteúdos para voltar a estudar na semana que vem e fui começar a minha leitura. Como eu falei, eu gosto muito de livros de desenvolvimento pessoal. Tem me ajudado muito nesse momento que eu tô da minha vida. E eu sempre vejo por aí na internet algumas pessoas comentando sobre esses livros de uma forma negativa. E eu acho que assim, cada um tem a sua opinião e nós temos a liberdade para falar sobre isso, mas eu acho que tem que ter respeito acima de tudo e principalmente entender que se você não gosta de uma coisa, não significa que essa coisa seja necessariamente ruim, porque ao mesmo tempo que você pode não gostar, muitas outras pessoas podem gostar e tá tudo bem, é a sua opinião, você mantenha o seu pensamento, mas respeite o do outro. E esses livros, eles têm muito o que ensinarem pra gente. Existem muitas pessoas que não conseguem entender certos tipos de coisa sozinho, e ter um livro como esse de apoio é muito importante, e eu digo isso por experiência própria. Então é isso, gente. Se você não gosta desse tipo de livro, tá tudo bem. Mas se você tem um certo interesse, eu indico muito que você pesquise sobre esses assuntos e comece a ler algum que te chame a atenção, porque eles realmente ajudam, tanto que o estilo é de desenvolvimento, porque ele vai te fazer pensar, vai te fazer refletir e mostrar algumas coisas
sobre a vida que talvez você ainda não tenha conseguido perceber ou analisar sozinho. Talvez exista alguma coisa dentro do livro que você não concorde, mas isso também é importante. A gente tem que aprender a conviver com aquilo que a gente não gosta também. Afinal de contas, a vida tem muito de incômodo, tem muito sobre isso, e a gente tem que aprender a lidar. E eu acho que essa temática de livro encaixa muito na questão de estudos, porque te faz entender certas coisas, como eu havia falado, e, e te faz querer criar novos hábitos para fazer a diferença. E esse livro que eu tô lendo, As 12 Regras pra Vida, ele é muito bom. Eu aprendi muitas coisas e já tô aplicando no meu dia a dia e tem feito bastante diferença. Mas esse não é só o tipo de livro que eu gosto. Eu também gosto muito de livros de fantasia, de romance. E eu gosto de dividir o meu dia assim, principalmente nas férias. Eu separo um momento do meu dia, no período da tarde mesmo, para ler um livro relacionado a estudos e eu leio marcando. Me conta aí nos comentários se você é do tipo de pessoa que você gosta de escrever no livro ou se você tem dó. Eu confesso que eu tenho dó de escrever em livros que são de história, assim, romance, essas coisas. Mas em livro de desenvolvimento que você tem o que aprender, eu saio marcando tudo para conseguir alinhar com os meus pensamentos. Mas além disso, eu gosto de ter um momento, principalmente antes de dormir, para não ficar mexendo no celular ou assistindo série, e aí eu leio um livro de fantasia, alguma coisa mais de história assim, que é uma coisa tranquilinha, que eu posso ler e pegar no sono. E é um hábito que eu tenho gostado muito e me ajuda na questão de higiene do sono. Vocês já ouviram falar sobre isso? É basicamente criar uma rotina para fazer o seu cérebro entender que chegou o momento de dormir, e aí você cria coisas que te façam bem, sabe? Como, por exemplo, tomar um banho, tomar um chá, deixar a cama arrumadinha, colocar um pijama limpinho, ler um livro, que é o que eu faço, e eu gosto muito disso, me ajuda bastante. E fica aí a dica para vocês. Talvez faça sentido adicionar essas coisas na sua rotina, principalmente para quem está querendo criar o hábito da leitura. Bom, eu espero muito que você tenha gostado das dicas desse vídeo e de todo o conteúdo. Eu espero que te ajude. E, por favor, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e comentar o que você achou do vídeo e me seguir lá no Instagram, @AnaLimaStudies. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Um beijo, tchau!